Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo Sampaio. É um prazer estar participando aqui do Congresso Movimento dos Docentes 2021. Eu estou apresentando hoje o trabalho intitulado Arte e Educação Artística na Sociedade do Consumo, permanências e rupturas do seu valor social e estético. Esse é o título do trabalho, ele será publicado, né, neste evento, deste ano. Eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho do que eu escrevi nele, né, algumas reflexões sobre essa temática. Então eu começo aqui. O pensamento acerca do ensino das artes, principalmente nas escolas públicas de educação básica, também em cursos técnicos e universitários, tem sido uma das grandes discussões nos tempos atuais. São reflexões sobre o valor social e estético da arte, sua função educativa cultural, seja desde o teatro, da dança, das artes plásticas, do cinema, da poesia, da música, etc. Refletimos aqui, então, a princípio, sobre o que seria a arte, né? A arte, ela está em toda parte. Ela vai desde a pintura, da música, e surgem por meio de atividades criativas feitas pelo ser humano, né? Pelo homem, e são expressões estéticas, poéticas, comunicativas. Eu até coloquei um trechinho aqui do Bertolt Brecht, né? Um pensador, um diretor teatral alemão, que ele coloca assim: todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Então é um pouco isso, né, gente? A arte, ela está presente no nosso cotidiano em vários meios, né? Desde a televisão, na internet, a gente consegue sempre estar vendo aí textos, né, apresentações artísticas, e ela está praticamente em tudo, assim, no nosso dia a dia. Vamos seguir aqui um pouquinho. Eu compartilho essas imagens aqui para vocês, para a gente pensar um pouco, né? O que é arte? Para começar essa reflexão. Essa primeira imagem que está sendo mostrada para vocês é uma fotografia de um vaso sanitário. O que acontece? Foi considerado que esse vaso, ao ser colocado dentro de uma exposição de artes, em 1917, né, pelo filósofo e artista Duchamp, ele quis colocar uma reflexão acerca do que seria arte, né? Arte é só aquilo que está nos grandes centros culturais, né, nos museus. Arte é só o que chega até a burguesia. O que seria arte aí? Aí ele quis colocar esse vaso comum, né, um objeto comum do nosso cotidiano, dentro desse museu, justamente para a gente ter essa reflexão do que seria a arte de alguma forma. A arte é só o belo? Não. A arte pode estar presente de várias formas, né, desde o grotesco ao belo, né, em diversos meios. E aí tem algumas outras figuras aqui de quadros, né, que a gente conhece bem, assim. Leonardo da Vinci com a Mona Lisa, né, tem Gustavo Klimt aqui, né, quadros de diversos artistas aí, muito conhecidos, né, na nossa história aí, do universo da arte. Então, assim, a arte, ela tem muita coisa, né, gente? Então, é difícil definir o que é exatamente. Então, temos diversos tipos musicais, né, desde a música clássica, temos aí o funk, o samba, a MPB, por exemplo, no Brasil. E a arte, ela agrada públicos e públicos. Nem todo mundo admira uma determinada arte, mas não quer dizer que ele não possa dizer que aquilo não é arte. Então vamos seguir um pouquinho aqui. A arte e seu valor social, cultural e estético para a educação. Diante disso que eu falei um pouquinho sobre essa reflexão para a gente pensar o que é arte,
Agora a gente vai ver essa questão do valor social que ela passa a ter também e a sua importância na educação, né? Aí eu coloquei três pequenas perguntinhas assim para a gente estar pensando. A arte tem algum valor estético e social? A arte tem algum sentido público? Para que educação artística nas escolas, né? Aí eu coloco. De fato, questões como essa continuam aparecendo em nossa sociedade, pois o ensino e prática com as artes ainda é muito desvalorizado, né? E antes da gente falar isso, vamos pensar aqui, quais são as potencialidades, né? O que a arte traz de positivo aí para a gente, né? Ela torna as pessoas mais humanas, mais sensíveis, criativas, ela pode levar ao entretenimento, né? Como a diversão, lazer, ela permite o acesso a diversas culturas, ela forma e transforma pessoas, pode levar as pessoas a terem um pensamento crítico, reflexivo, social, político. A arte é importante, inclusive, para a formação de identidade. Então, assim, isso são um dos vários e vários pontos positivos, fatores positivos que a arte traz de bom para a gente. Aí a gente pensa assim, o que seria o grande problema acerca dessa questão da desvalorização da arte, né? E da cultura também, assim como do ensino, ensino das artes. O grande problema na nossa sociedade, principalmente atualmente, né, está muito ligado na questão do descaso do governo mesmo, né? A maior desculpa que normalmente os governantes têm sobre essa questão da arte, se ela é importante ou não, é que eles falam sobre a questão de redução de gastos públicos. Mas, na verdade, isso são desculpas, né, que normalmente esses governantes, né, trazem para tirar, né, de fato, da nossa sociedade esse um direito básico, né? O direito ao acesso à educação, à cultura, à arte é um direito básico, né? E eles têm o intuito de quê? O que eles querem com isso? Tornar cada vez mais, né, as pessoas alienadas, porque a arte ela desenvolve a questão crítica nas pessoas também, não é só a questão do lazer, mas ela, né, desenvolve essa questão política, um senso crítico nas pessoas, né? E para elas fugirem dessa questão de serem escravos de um sistema, né? Principalmente desse sistema que é o sistema capitalista da nossa sociedade, do consumo, assim. O declínio ou mesmo o eventual desaparecimento da esfera pública como resultado do que seria uma crescente privatização de todas as esferas da vida em nossa sociedade, né? Também tem a questão da falta de administração, né, uma administração positiva, com pessoas, né, com conhecimento cultural, com base cultural, né, para serem bons administradores públicos, né, voltados para essas questões também. O problema, os mesmos que são contra a arte são os que a usam, né, muitas vezes de forma negativa, né, pessoas conservadoras, oportunistas, que usam da arte, por exemplo, como forma de manipulação, né, a uma sociedade de massa de alguma forma, ou seja, usa a arte de alguma forma negativa, né, reduzindo, isso faz o quê? Reduzir o seu valor de fato cultural, social, estético, né, por um mau uso, né, ou para um uso pessoal, idealizador, principalmente vindo aí do setor privado também. Se tornarmos essas diretrizes não como um mero exercício retórico, mas como uma definição programática do papel da arte na formação escolar, torna-se necessário o desenvolvimento de novos campos de reflexão e investigação na área, paralelamente aos estudos sobre metodologias e procedimentos didáticos, há que se pensar e pesquisar as complexas relações entre arte e formação de cultura escolar e vida pública. Uma tarefa que exige esforço institucional, amadurecimento intelectual, mas cuja urgência nos chama, ainda que de forma breve e preliminar, a propor elementos para o debate, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre essa questão do conhecimento acerca das artes, da inclusão, né, dos professores estar sempre buscando incluir de alguma forma também os seus alunos, né? A questão do acesso, né, a experimentação, tudo são pontos muito importantes também nesse campo.
vou tentar ser um pouquinho mais rápido, a arte, seu sentido público, social e ou privado, do labor ao hobby, né? Que eu trago aqui? A questão das problemáticas e das diferenças aí entre os setores públicos, privados, né? E da questão do social também, né? Aí eu coloco adjetivo público, ou seja, aquilo que é mantido e instituído por um Estado, né? Sobre a esfera pública, podemos perceber que ela surge a partir da constituição de um mundo comum, não no sentido de um espaço coletivo vital e natural, mas no sentido de um artifício propriamente humanístico, né? Que nos reúne para a companhia um dos outros, né? A esfera pública é constituída pelas obras da fabricação humana, pelo trabalho, poeses, habios políticos, o modo de vida da polis, da cidade, congrega os cidadãos livres em torno daquilo que lhe é comum e cria uma realidade compartilhada, né? Visto aí como canon, por oposição ao idiom. A dimensão que possibilita a liberdade como um fenômeno político é necessária. No conceito etimológico de política, por exemplo, a questão de ser um escravo designa menos uma condição econômica do que um status político de privação, ou seja, ao escravo era interditada a participação na esfera pública, né? Ser escravo nesse sentido é não ter liberdade de expressão, né? De experiência, de ação política. Está privado de demonstrar os seus atos e palavras. Seguimos aqui. Então, privatização está nesse sentido um pouco também de privar, né? Historicamente é algo que está muito relacionado com interesses próprios, né? Vem daquela coisa da proteção, manutenção da vida familiar, da sobrevivência humana, ligada à continuidade da espécie, né? O instinto animal, ou seja, o que difere o homem dos outros animais é a capacidade que ele tem da ação de trabalhar, do labor, né? E também do consumo. Para a filósofa Hannah Arendt, 2007, ela coloca assim: existe uma nova esfera também, que nem é propriamente a pública e nem a privada. Denomina-se como a esfera social, né? Na sociedade atual, pós-moderna e contemporânea, diferente das anteriores, como na Grécia Antiga, nosso principal ponto de encontro não é mais a praça pública, né? Como era antigamente. Mas hoje em dia se tornou o shopping center, né? Digamos, entre aspas, né? Por quê? Ele molda não para abrigar a igualdade dos cidadãos, mas a diferenciação dos consumidores, né? Ou seja, a gente entrou, de alguma forma, nessa questão da sociedade do consumo, né? Do consumismo. Seja até hoje em dia, a gente já tem esse acesso na mão mesmo, né? Através dos celulares mesmo. Tem uma outra questão que a Hannah Arendt coloca que é muito interessante, que ela fala que os artistas são vistos de alguma forma diferente dos outros, né, operários, trabalhadores, que o que difere eles é a liberdade que o artista tem de trabalhar por um lazer, né? Ela colocava esse texto dela já é um texto já uma reflexão antiga, né? E que para muita gente vê o artista como o único que trabalha por liberdade, por lazer, por hobby. E na verdade não é assim, né, gente? A gente sabe que as dificuldades acerca do mundo das artes são imensas, são numerosas, né? E tem todas as questões políticas também, de liberdade de expressão, que poda muito né, a criatividade, a liberdade artística, sem contar as questões econômicas, né? O artista precisa trabalhar para poder receber e poder, né, ter o seu dinheirinho, o seu ganha-pão, né? De alguma forma. Então, nada de graça. Não tem como a pessoa trabalhar sem ela receber algo em troca, né? Para poder sobreviver, ela precisa de uma renda. Então, assim, infelizmente, o mundo das artes, os artistas são muito desvalorizados, né? E é uma coisa muito triste, porque a arte está em toda a parte, né? A gente precisa de música para a gente ouvir, para a gente relaxar, né? Para construir, editar um vídeo, para fazer um filme. Então, o artista, as artes estão presentes em tudo no nosso dia a dia, né? Então, tem isso também, e que desvaloriza de alguma forma essas questões. A sociedade do consumo, a gente voltando aqui já para finalizar, está muito em volta dessa questão do universo capitalista. E, nesse sentido, faz com que a arte, ou a arte e a educação também, entre outros meios e objetos culturais, materiais ou simbólicos, passam a ter um valor, né?
a redução do sentido da experiência estética formativa ao seu valor transforma aquilo que seria a iniciação numa herança cultural pública, transmissão de um capital cultural privado. Aí a gente chega ao final aqui. Coloquei aqui algumas questões para a gente estar refletindo acerca de um pouco sobre isso que eu falei. Será que, de fato, o que é público realmente está incluindo a todos ou só alguns poucos? Será que nossos direitos sociais e de acesso ao que é público estão sendo garantidos ou sendo sucateados, utilizados de maneira negativa para ideais políticos, privados, de mercado, né? Precisamos refletir mais sobre os nossos direitos públicos, para que esses não lhe afunilem em um ideal de um sistema privado, capitalista. Né? Para finalizar, o cerne da questão é que a arte, né, não mais é concebida como um bem em si, cuja apropriação é parte da constituição do próprio sujeito e de sua identidade, como um mundo público, indo assim para um caminho que visa trazer benefícios secundários, como de resto praticamente toda ação educativa que, à medida que ganha valor como capital humano, perde sentido como experiência de compartilhar um mundo comum público. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Aqui estão as referências bibliográficas que eu usei para fazer esse artigo, esse trabalho, né? Alguns textos eu usei bastante os textos esse texto do Sérgio de Carvalho, né? Educação e Experiência Estética, Valor Social, Hannah Arendt, Walter Benjamin. É isso. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham um ótimo congresso, né, do movimento dos docentes. Um forte abraço para vocês.